Estamos de volta aqui no seu canal, no @canal Varal. Eu agradeço a sua participação, o meu muito obrigado e peço que você curte e compartilhe, acompanhe-nos e nos dê um like de positivo, que é muito importante. Vamos falar dos 3 reis magos. Tudo começou assim. O nascimento de Jesus aconteceu de maneira milagrosa, mas humilde, lá em Belém. A história do nascimento de Jesus marcou o início da realização do grande plano de Deus para a nossa salvação. Lá no vilarejo de Belém, há muitos séculos, uma estrela brilhou intensamente nos céus, anunciando o nascimento de Jesus Cristo, o grande foco do cristianismo. José e Maria, um humilde casal, viajaram de Nazaré para Belém devido ao censo ordenado pelo imperador romano. Chegando lá, não encontraram lugar nas hospedarias e se abrigaram lá num estábulo, num lugar simples. O grande rei foi num lugar simples. Mas vamos falar dos 3 reis magos. A história dos 3 reis magos relata que sábios do Oriente foram guiados por uma estrela, viajaram para adorar o recém-nascido Jesus e ofereceram presentes. Olha que coisa linda. Tal fato tem tudo a ver com a história da humanidade cristã. Embora a Bíblia mencione magos, sábios, estudiosos de astronomia e não especifique um número, a tradição os transformou em reis, como Belchior, Gaspar e Baltazar. Os presentes que levaram foram ouro, incenso e mirra. Tinham simbolismo importante na vida cristã. O ouro era para o status de rei, o incenso para a divindade e a mirra para a futura morte de Jesus, que era como se fosse para embalsamá-lo. O termo mago se referia a homens sábios, eruditos lá do Oriente, não a bruxos, como nos dias atuais entendem. Eram estudiosos de astronomia e religião. Possivelmente, eles eram sacerdotes do zoroastrismo. Sim, para você entender bem o que o zoroastrismo é, uma das religiões monoteístas mais antigas do mundo, que surgiu na antiga Pérsia, no atual Irã. Se baseamos em ensinamentos do profeta Zaratustra, os zoroastros. Mas de onde vieram? Eles eram do Oriente, possivelmente lá da Pérsia, da Arábia, da Mesopotâmia. A tradição posterior os associa a diferentes partes do mundo. Pode ser que Belchior seja da Europa, Gaspar da Ásia e Baltazar da África. Como conseguiram chegar até Jesus? Quem os guiou? Segundo estudiosos e historiadores, uma estrela no céu que os levaram à interpretarem como um sinal do nascimento de Jesus, do Messias. Quais presentes Jesus recebeu e quais os seus significados? Eu vou repetir. Começam com o ouro, que simbolizava o status de Jesus como o verdadeiro rei dos judeus, o rei da humanidade, aquele que veio para salvar. Também o incenso, que representava a divindade de Jesus e seu papel como filho de Deus, que ele era digno de adoração. Eu já disse também que a mirra é um óleo usado em funerais, que simbolizava a mortalidade de Jesus e sua futura morte. Vamos conhecer esta evolução histórica. Vamos conhecer
É importante que nós conhecemos essa evolução histórica. A ideia de que era um rei se popularizou possivelmente por influência de versículos bíblicos e se tornou, pensa bem, mais comum na arte a partir do século VI. Foi aí que começou. Jesus tinha entre alguns meses e no máximo 2 anos quando os magos o visitaram. É o que calculam os historiadores. Os magos não o encontraram na noite do nascimento, mas em uma casa, e a faixa etária de até 2 anos, como eu disse, ela foi baseada na ordem de Herodes, que era o rei que queria matar todas as crianças para exterminar Jesus, para todas as crianças pequenas em Belém, conforme eu relatei, o que indica o período de tempo em que a estrela apareceu para eles, para conduzi-los. Há dúvidas no tempo e no espaço quanto à idade de Jesus. Durante essa visita, que foram relatados de formas diferentes, já pela tradição católica, que fala que 12 dias após o nascimento de Cristo, 3 reis magos visitaram o menino Jesus, lá em Belém. Eles avistaram um anjo que anunciou o nascimento do Salvador. Olha que coisa linda! E levaram presentes para o recém-nascido. Olha que coisa bonita! A tradição estabelece que os nomes Melchior, Gaspar e Baltazar para os 3 reis magos, assim dito, segundo relatos posteriores e biblicamente explicada. Foi assim a explicação. Os presentes dos reis magos se repetindo, o ouro, o incenso e a mirra, sim, simbolizaram a identidade de Jesus como rei. Carimbaram ali a verdadeira posição como Deus e homem. O ouro representa a realeza, que já falei. O incenso, a divindade. A mirra, a sua humanidade. Simbolicamente, a sua mortalidade e o futuro sofrimento e salvação de quê? Diga para mim, de toda a humanidade. É bom lembrar que os reis magos deram mirra a Jesus porque o presente simbolizava a sua humanidade e a sua futura morte de sacrifício. Por quem? Por mim, por você. É tão simples. A mirra era usada como medicina para feridas e como um componente para embalsamar os mortos, representando que Cristo seria um ser humano vulnerável, sujeito à dor, à morte, mas que também curaria as feridas do corpo e da alma e sofreria tudo isso por nós. Mas vamos aos fatos reais. O significado da mirra como presente tem sua razão. Por ser um óleo amargo usado para medicamentos e para preparar corpos para o sepultamento. E a mirra, ela se destacava na natureza humana de Jesus. Ela indicava que ele sentiria a dor, conforme já falei, e passaria pela morte. Ali se viu o martírio do Senhor e a dor que passaria para nós, para nos salvar. Tudo tinha um valor simbólico, além de espiritual e material, pois o verbo se tornaria o quê? Carne. O inimigo preparou tudo, mas ele caiu, ele perdeu. Ainda falando da mirra, ela também simbolizava a paixão de Cristo, pois seu uso também era para embalsamar e tido como uma referência ao seu sepultamento. O ato de dar a mirra pronunciava que ele seria esmagado para a salvação. Ele sentiria dor, sofrimento, em tudo pela causa da humanidade. Para tanto, vale dizer que a mirra também era usada para fins medicinal. Já disse isso e repeti várias vezes. Historicamente, a mirra era usada para curar as feridas que estavam doendo, inflamadas, para aliviar a dor, o que apontava para o papel de Jesus como um grande médico, que curaria as feridas da alma e do corpo,
de nós também. Foi por nós, tudo por nós. Tanto que, por causa do seu significado como analgésico, o vinho misturado com, por exemplo, mirra, era oferecido aos crucificados para aliviar o sofrimento. Eles davam para quem estava lá na cruz para beber o vinho junto com a mirra, para poder aliviar a dor. Jesus não bebeu, simbolizando que queria sentir toda a dor e o sofrimento por causa do seu sacrifício pela humanidade, por mim, por você. E para terminar, falamos até hoje como um fato importante para o cristianismo, onde Jesus foi honrado pelos 3 reis magos, sabendo de sua importância. Sabiam que ali estava um homem diferenciado, o Filho do Senhor, o Filho de Deus. Mas para dizer a verdade, Mateus 2 ensina sobre a soberania de Deus, o cumprimento das profecias messiânicas e a importância da obediência à orientação divina, mesmo em meio a perseguições. O capítulo ele destaca a busca e adoração genuína dos magos, a crueldade de Herodes em tentar destruir Jesus, caçar Jesus, exterminar Jesus, e a fé obediente de José, que mesmo sendo um homem comum, seguiu as instruções de Deus para proteger a sua família e o grande representante e nosso libertador Jesus Cristo. Foi assim que aconteceu, de uma forma maravilhosa, de uma forma bem extensiva para o nosso entendimento. Os reis foram ali para adorar o grande rei, o verdadeiro rei, estava acima deles. E viram ali algo de diferente e maior que eles próprios. Portanto, meu amigo, eu termino aqui essa explanação, esperando que você continue nos curtindo, compartilhando, inscrevendo, participe. Eu fico feliz e eu também digo para você que o nosso canal Varal aqui no YouTube está para você, assim como eu estou aqui a cada dia, a cada momento fazendo um vídeo para que você possa ter um pouquinho mais de conhecimento. Amigos, eu não sou pastor, eu não sou presbítero, não sou diácono, isso não me interessa. Títulos humanos não me interessam. O que me interessa é estar aqui, na frente deste microfone e desta câmera, para que você possa cada vez mais se engrandecer espiritualmente. Eu não vivo correndo atrás de título. Eu não me preocupo com a causa. Eu me preocupo com a questão que eu faço de levar para você cada vez mais conhecimentos e entendimentos de Jesus, de Deus. E isso é o que me importa. O meu muito obrigado.